Salve, salve, nação corintiana, amigos e amigas de todas as torcidas. Primeiramente, ótima sexta-feira a todos. E mais uma bomba para nós, torcedores do Corinthians, né, galera? Vamos falar bastante sobre o assunto Carlos Miguel, que começou ontem, no final da tarde, pipocar algumas notícias sobre saída de Carlos Miguel e foi aumentando, e parece que hoje ele já nem treina mais, galera. Parece que já tá praticamente certo que já vai sair do Corinthians. O que tá acontecendo com o Corinthians, galera? Eu quero tentar explicar pra vocês essa história do Carlos Miguel. Tem muitos noticiários falando que ele já tem duas propostas da Inglaterra pra sair do Corinthians. Tem gente que já cravou que ele saiu do Corinthians. Tem gente que já falou que ele nem treina mais no Corinthians hoje, viu, galera? Inclusive, pessoas que estão lá no CT já deram informação que ele não treina hoje no Sport Clube Corinthians Paulista. Vou fazer um resumo geral do que tá acontecendo com o nosso goleiro, ou ex-goleiro, agora já não sei mais, Carlos Miguel. O Carlos Miguel, ele foi contratado pelo Corinthians em 2020, na antiga diretoria, né? A renovação e transparência, que transparência nunca teve nada. E ficou muitos anos na reserva, a reserva do Cássio, indiscutível. O Cássio sempre foi o titular do time e o Carlos Miguel sempre reserva, trabalhando para tentar ganhar a titularidade dele, tudo isso aquilo. Ano passado, o empresário e o Carlos Miguel sentou na mesa com o Corinthians para renovar o contrato, para dar uma estendida no contrato, para ver multa rescisória, para falar sobre isso. E aí falaram com o senhor Duílio Monteiro Alves, a anta do senhor Duílio Monteiro Alves. E aí, a multa rescisória do Carlos Miguel, ela era alta, se eu não me engano. Eu não lembro qual que era o valor certo, viu, galera? Vocês podem até deixar nos comentários aí qual que era a multa rescisória do Carlos Miguel antes dessa multa de agora, tá? Mas era um valor relativamente alto. O que o empresário do Carlos Miguel fez? Já que o Carlos Miguel é um goleiro reserva do Corinthians e vai ter poucas oportunidades com o Cássio titular, vamos abaixar a multa rescisória, vamos deixar um valor simbólico, 4 milhões de euros, e aí a gente renova por mais 2 anos, se eu não me engano, que foi até o final de 2025. E aí, o senhor Duílio Monteiro Alves, que só faz merda, que só faz cagada, que soltou uma nota ontem falando sobre isso, como se ele tivesse totalmente na razão. Como se ele tivesse totalmente na razão, ele simplesmente falou: tá bom, eu aceito, vamos abaixar essa multa rescisória. Então, assim, galera, qualquer time poderia já ter chegado no Carlos Miguel, depois que ele assinou esse contrato, e ter tirado o Carlos Miguel assim, mas babando. Os times da Europa tirariam ele tranquilo. 4 milhões de euros para time da Europa é dinheiro de pinga. É dinheiro de pinga. Essa é a verdade. E aí, o gênio do senhor Duílio Monteiro Alves, não pensando que o Carlos Miguel poderia... O Cássio não precisava nem sair do Corinthians, mas o Carlos Miguel, trabalhando com o potencial que ele tem, ele poderia virar um titular do Corinthians. O Cássio falhando, ele poderia virar titular do Corinthians numa boa. E aí o que ia acontecer com essa multa rescisória? Ele sendo um grande goleiro, os caras iam tomar ele do Corinthians em 2 segundos. Só que não, vamos fazer esse contrato. Vamos deixar sair com facilidade, porque todos os jogadores do Corinthians... É a coisa mais fácil os outros clubes virem e tirar jogador do Corinthians. É a coisa mais tranquila. Por incompetências de diretorias. Por incompetências de gente que não sabe fazer contrato, de gente que vive na mão de empresário. Essa é a grande verdade. Percebam, é só você espelhar em outros times. Os caras têm facilidade pra vir contratar jogador do Palmeiras, pra vir contratar jogador do Flamengo, pra vir contratar jogador do São Paulo, pra vir contratar jogador do Grêmio, do Internacional? Os times têm facilidade pra contratar jogadores? Não tem. Não tem. Quando contrata jogadores do Palmeiras, do Flamengo, essas coisas, é por valores estratosféricos. É por valores que realmente vale a pena pro clube. Hoje, o Carlos Miguel, se realmente isso se concretizar, galera... Eu tô dando uma suposição, viu, galera? Não é certeza que ele já saiu do Corinthians. Mas se realmente isso se concretizar, o Corinthians é uma mãe pra todo mundo. O Corinthians é o clube mais solidário pros outros clubes. É o clube mais faz-me rir nas contratações. Os empresários devem bater nos outros clubes lá, porque isso aí é empresário também, viu, galera? Que sai oferecendo também. E o Corinthians é refém de empresário. O empresário chega na Europa, mostra o contrato e fala: dá uma olhada aqui na multa rescisória desse goleiro meu aqui, ó.
4 milhões de euros? Vamos fazer uma proposta agora. Proposta não, porque não tem proposta, é pagar a multa rescisória. Aí tem o lado do jogador que eu já vou falar também, tá, galera? Já vou falar o lado do jogador. Bom, esse é o primeiro ponto. Antiga diretoria do William Monteiro Alves. A gente sabe da índole desse cara, a merda que esse cara fez no clube, o pior presidente da história do Corinthians, o cara que afundou de vez o barco no Corinthians, e a gente tá tentando respirar. Porém, vamos falar outro ponto agora. Senhor Augusto Melo. Quando tava saindo aqueles burburinhos do Cássio, quando o Cássio deu aquela entrevista contra o Argentino Júnior, que já dava pra ver que ele tava de saco cheio, que ele queria sair do Corinthians. E lembrando, viu, torcedores do Corinthians? Porque eu vi torcedores do Corinthians falando, agora eu quero ver a cara dos torcedores que pediram a saída do Cássio pro Carlos Miguel. Olha o cúmulo de um torcedor querer falar um negócio desse. Por isso que eu falo, é torcedor do Corinthians que quer jogar o clube pra baixo também. É querer jogar o time pra baixo. Quem quis sair foi o Cássio. Quem quis sair do Corinthians foi o Cássio. A torcida, a diretoria, todo mundo quis que o Cássio ficasse. Mas ele quis sair, por conta própria. E da maneira que foi. Mas isso não vem ao caso agora também. Então, o que eu falei? Quando o Cássio já ia sair do Corinthians, já tava tudo certo. O Augusto Melo sabia disso. Na hora, empresário e Carlos Miguel. Não sei se foi feito isso, tá, galera? E o empresário Carlos Miguel não quis. Não sei se foi feito isso, mas parece que não foi feito porque ninguém falou nada. Na hora, no dia que o Cássio falou, presidente, eu não sou mais goleiro do Corinthians, Carlos desligou o telefone, desligou o WhatsApp. Carlos Miguel, vamos fazer uma reunião agora. Agora a gente vai fazer uma reunião. Carlos Miguel, agora você é titular você é titular goleiro do Corinthians. Vamos prolongar esse contrato seu. Sua multa vai para 10 milhões de euros. Não adianta também jogar para 50 milhões de euros. Nem o Neuer vão pagar esse valor também. Então vamos jogar para 10 milhões de euros. Para ficar um negócio mais difícil de sair. Porque se o cara pagar 10 milhões de euros num goleiro, é um ótimo valor. Vamos jogar para 10 milhões de euros. Vamos aumentar o seu salário e vamos prorrogar seu contrato até 2025. Vai até 2028. O que você acha? Agora você como titular do Corinthians. Pô, legal. Com certeza, Carlos Miguel ia querer fazer isso. Só se ele já tava com cabeça na Europa, sabendo que ele já ia pra Europa com essa multa rescisória de 4 milhões de euros, né? Mas assim, se o Augusto Melo não fez isso, foi muito, mas muito erro do senhor Augusto Melo também e da diretoria do Corinthians. E eu acho que esse cara não fez isso por conta da turbilhão de coisas que tá acontecendo no Corinthians. Ele não deve nem ter pensado nisso. Isso era prioridade. Porque agora, se realmente sair Carlos Miguel, quem vai ser o titular do Corinthians? E eu já vi notícias hoje, galera, que o Corinthians tá querendo renovar o contrato do Donelli. Por quê? Já saiu notícia do que o Corinthians tá conversando com o Donelli pra renovar o contrato dele. Porque provavelmente o Donelli vai ser o goleiro titular do Corinthians, galera. Olha a situação aonde o Corinthians está se enfiando. Então foi, primeiro ponto, o contrato com o Duílio Monteiro Alves. Segundo ponto, o Augusto Melo não ter sentado numa reunião com ele para renovar esse contrato e aumentar essa multa rescisória. E agora o terceiro ponto, que na minha opinião vale muito, mas torcedor do Corinthians tem que parar de ser trouxa. Eu, inclusive, tá? Se o Carlos Miguel falar, não, eu quero ficar no Corinthians, eu tô conseguindo, eu batalhei pra caramba, consegui minha titularidade, quero fazer história no Corinthians, quero ficar no Corinthians, ele fica no Corinthians. É a palavra do jogador. Essa é a verdade, é a palavra do jogador. Se ele falar, não, eu quero ficar no Corinthians, vou esperar o Augusto Melo me chamar, vou renovar o contrato, vou aumentar minha multa rescisória. Se o jogador falar isso, é ele que manda na carreira dele. Porém, a gente sabe como funciona, né, galera? Nós sabemos como é que funciona. Os jogadores, eles não estão nem aí pro clube, muito menos pra torcedor, galera. Muito menos pra torcedor. Vocês estão entendendo? O Carlos Miguel, vou só dar um exemplo pra vocês. O Carlos Miguel, pros torcedores do Corinthians. O Carlos Miguel sempre foi ídolo ali do Corinthians, ídolo não, né, perdão a palavra, mas sempre foi aquele cara onde a torcida sempre gostou dele, sempre achou ele um goleiro com potencial incrível. Quando entrava, às vezes que entrava pra substituir o Cássio, resolvia a situação. E a gente sempre falou, quando esse cara entrar de titular no time do Corinthians, esse cara não vai largar, porque ele é um ótimo goleiro.
Ótimo goleiro. Então a torcida do Corinthians sempre teve muito respeito pelo Carlos Miguel e sempre viu que o Carlos Miguel tem um potencial incrível. Inclusive, quando ele foi pra titularidade agora, faz acho que 10 jogos, nem isso, cara, a torcida abraçou ele e falou, mano, agora é Carlos Miguel, a gente quer que ele vire ídolo do Corinthians, até mais que o Cássio, eu já falei isso já. Eu esperava isso dele. Agora, o goleiro consegue essa trajetória, batalhou, consegue ser titular desse clube, e ele, inclusive, várias e várias vezes, deu entrevista falando que queria fazer história no Corinthians, queria isso e aquilo, e agora vai abandonar o barco? Olha, galera, muitas hipóteses, não tem nada certo ainda. A gente vai saber esse desdobramento aí até daqui a pouco, porque se ele não treinar agora, se ele tem um treinamento agora de manhã aqui, se ele não treinar, já tá na cara que ele já saiu do Corinthians, galera. E o que me espanta, o que me deixa mais espantado, galera, é que a janela ela abre só dia 10 de julho. É mais de um mês. E os caras estão querendo vazar o quanto antes do Corinthians. Isso é o que tá me deixando mais preocupado, galera. O que tá acontecendo dentro do Corinthians? As torcidas organizadas ontem, a Gaviões da Fiel, foi falar com o presidente, solta uma nota, explica pro torcedor que tá a Deus, que não sabe o que tá acontecendo dentro do Corinthians. Tá todo mundo abandonando o barco. Daqui a pouco eu vou fazer um vídeo aqui, o título do vídeo vai ser O Último Apaga a Luz, velho. Tá todo mundo abandonando o barco. O que tá acontecendo? O que realmente tá acontecendo dentro do Corinthians? Eu falei do Carlos Miguel hoje, tá, galera? Isso que daqui a pouco pode sair também a notícia da Vaidebet abandonar o Corinthians também. E cadê o Augusto Melo? Augusto Melo, seja homem, cara. Tá estourando uma bomba gigantesca no Corinthians. Anuncia agora uma nota oficial falando que tem entrevista coletiva 1 hora no CT Joaquim Grava. E você vai tirar vai explicar tudo o que tá acontecendo, cara. Porra, você some, velho. Você tá sendo omisso. Você tá sendo omisso. Igual o vagabundo do Duílio Monteiro Alves. O torcedor precisa saber o que tá acontecendo, cara. Não adianta você querer ir em programinha particular só quando você quer dar entrevista. Reúne ali um monte de jornalista, um monte de influenciador que tá indo pro CT, que vai te fazer pergunta. E tomara que esses caras façam perguntas sérias pra você também. Mas dê uma entrevista coletiva. Dá a cara a tapa. Foi fazer o quê na Europa? O que vai ter pro Corinthians? Qual que é o futuro do Corinthians? Olha, galera, vamos esperar os últimos capítulos aí dessa história do Carlos Miguel, se vai ou fica no Corinthians. Hoje à noite eu vou fazer vídeo aqui, falando sobre esse assunto, provavelmente já com desdobramento. Mas é isso aí, galera. Não deixa de se inscrever no canal, ativem o sininho, deixe seu like que é muito importante. Tamo junto, é nóis e vai Corinthians.